Rádio Bandeirantes. Volta aqui no Manhã Bandeirantes, já estamos recebendo várias mensagens de ouvintes, muitos deles falando sobre a questão dos nossos representantes que usam aviões da FAB para atividades que não sabe muito bem se são aquelas atividades que se espera das nossas autoridades. Já vou registrar algumas mensagens, só para relembrar. O primeiro foi o deputado Henrique Alves, presidente da Câmara, que foi com o avião da FAB para assistir o jogo do Brasil e Espanha no final da Copa das Confederações no Maracanã. Acabou levando algumas pessoas na carona, admitiu que extrapolou, prometeu que vai devolver 9 mil e poucos reais para pagar o uso do avião. Depois foi o senador Renan Calheiros, né, que foi num casamento nos representar. Ele foi nos representando nesse casamento e disse que acha que está tudo certo, não pretende devolver dinheiro nenhum. E agora surgiu a informação do ministro Garibaldi Alves, da Previdência, que usou também um avião da FAB para assistir também o final da Copa das Confederações. Ministro Garibaldi Alves, muito bom dia. Bom dia. Ministro, o senhor solicitou o avião da FAB já com a intenção mesmo de assistir o jogo entre Brasil e Espanha, ministro? Não, eu solicitei o avião para estar presente em uma inauguração de uma nova agência do INSS na cidade de Morada Nova, no Ceará. Porque, na verdade, em função de uma reunião ministerial que só pôde ser realizada segunda-feira, eu tive que permanecer em Brasília na expectativa de que essa reunião pudesse ser realizada na própria sexta-feira. Mas aí veio a notícia de que a reunião ficara para segunda realmente. Eu aí recorri à FAB para poder estar presente nessa solenidade de inauguração, ao qual estiveram presentes vários parlamentares, e fui conduzido por um avião da FAB até Fortaleza. De lá fui para o interior do Ceará, para a cidade de Morada Nova, onde realizou-se a inauguração. Depois voltei para Fortaleza e no mesmo avião segui para o Rio de Janeiro. Aí sim para assistir o jogo. Para passar o final de semana no Rio de Janeiro. Eu quero lhe dizer que em outras oportunidades eu cumpri missão oficial, algumas vezes, porque sempre há essas inaugurações. Algumas vezes eu voltei para Brasília, porque havia necessidade de ir até Brasília. Outras vezes voltei para a minha cidade natal, que é Natal, Rio Grande do Norte, mas que dessa vez eu fui para o Rio de Janeiro em vez de ir para Brasília ou para Natal. Então, mas ministro, o senhor deve saber quais são os critérios para a utilização de um avião oficial, não é isso? Sei, sim. Então, e não me parece que essa sua viagem se inclua em nenhuma dessas condições. Olha, eu não vejo abuso, se eu me permita, né? Não vejo abuso, porque de qualquer maneira eu teria que voltar no avião oficial, depois de cumprir o meu compromisso, teria que voltar para algum destino, né? E como eu ia para Brasília me juntar aos meus familiares, eu então, em vez de ir para Brasília, fui para o Rio de Janeiro. Ora, ministro, o senhor não acha que é ruim para a imagem da autoridade, para a imagem do país, ainda mais levando em conta o momento que se vive, né, em que há realmente muitos questionamentos em relação ao uso do recurso público? O senhor não acha que é ruim demais para uma autoridade se valer de uma estrutura oficial para uma diversão? Porque foi isso que aconteceu, né, ministro? Não foi isso, não. Não? Eu me vali do avião para ir a uma inauguração. E eu teria que regressar
para algum lugar, para algum destino. Seria Brasília ou Natal. Mas no caso, como eu teria um encontro com familiares no Rio de Janeiro, eu voltei para o Rio de Janeiro. Bem, eu peço desculpa ao senhor por estar ponderando isso, mas o senhor tem toda a liberdade de assumir essa posição crítica, claro. Não veja isso como eu esteja querendo ter uma posição intolerante diante do que o senhor está dizendo. Não, pelo contrário. A situação é que me parece constrangedora, porque vem na sequência de outros casos, o senhor seguramente acompanhou os outros casos recentes de utilização de aviões da FAB. O senhor acha que em todos os outros casos, no caso do deputado Henrique Alves, no caso do senador Renan Calheiros, também não houve uso indevido do avião da FAB? Não, eu numa altura dessa, eu me permito dizer a você que não vou analisar, se você me permite, esses outros casos, né? Eu estou apenas me dispondo a esclarecer. Eu sei que o momento é de muitas exigências do ponto de vista da opinião pública, que o povo está nas ruas, nós reconhecemos tudo isso, mas eu estou disposto só a me debruçar sobre esse meu caso e fazer essas considerações para vocês que fazem aí a Rádio Bandeirantes. E o senhor considera a hipótese, como fez o deputado Henrique Alves, de devolver o dinheiro que foi gasto nessa viagem? Não, eu não estou no primeiro momento disposto a devolver dinheiro, porque, como eu lhe disse, eu acho que eu fui em uma missão oficial e eu teria que, no regresso dessa missão, ficar em algum lugar. Não me parece que eu deva ressarcir só, a não ser diante do imperativo de ressarci-lo através de uma comissão, uma autoridade que julgasse isso necessário, mas no primeiro momento não. Ministro Garibaldi Alves, nas declarações que eu li do senhor, a partir do que aconteceu, o senhor disse que já fez isso algumas vezes. O senhor já aproveitou viagens oficiais para dar uma parada em algum ponto para assistir uma partida ou para visitar um amigo? O senhor faz isso com frequência, ministro? Não é com frequência. Não. O senhor me permita, não é com frequência. Uhum. Mas já aconteceram outras vezes? Hein? Mas já aconteceram outras vezes ou não? Não. O que eu disse foi que eu não me recordo bem, mas eu já tive a oportunidade de, no cumprimento de uma missão oficial, ser levado na volta, depois da missão cumprida, na volta ter ido a um outro destino, que não fosse o da minha cidade, onde eu me encontro, ou então em Brasília. Uhum. Isso já aconteceu outras vezes? Não, outras vezes, não, senhor me desculpe, talvez tenha sido um erro meu. Pois não. Eu tenho usado o plural, né? Pois não. Não foi outras vezes. Entendi. Ministro, eu não sei se eu teve a oportunidade de acompanhar a declaração que foi feita pelo ministro Guido Mantega, anunciando que o governo pretende cortar 15 bilhões de orçamento em função da readequação dos gastos públicos, com essa cobrança toda popular. Enfim, a ideia, segundo o ministro, é cortar 15 bilhões, não em investimentos, mas em outros gastos. E ele cita, inclusive nessa entrevista, o primeiro item que ele cita como algo que pode ser cortado são gastos com passagens aéreas. O senhor acha que isso tem a ver com esses episódios recentes da utilização do avião da FAB ou não? Não, especificamente eu acho que não, né? Eu tenho a impressão que é uma medida de racionalização, de corte mesmo de gastos públicos. Eu, a não ser que o ministro Guido Mantega, que é quem pode esclarecer, veja nessa sua atitude agora, que vai desembocar numa medida administrativa,
já uma redução de viagens dos próprios aviões da FAB. Eu não sei lhe esclarecer exatamente, a não ser a coisa genérica, em termos de uma racionalização dos gastos, de passagem, de custeio da máquina oficial. O senhor acha que seria razoável nesse momento se pensar também numa redução? Sim, sabe? Eu acho que sim, não resta dúvida que o governo está precisando investir mais em face dessas demandas, desses clamores, dessas reivindicações. Isso é muito natural que se espere do governo uma atitude como essa. Inclusive em relação aos aviões da FAB? Inclusive os aviões da FAB. O senhor acha que é possível que se reduza esse número de viagens? Porque ontem nós tivemos a informação de que são 17 aviões da FAB à disposição para essas viagens. O senhor então defende que se faça essa redução nessa utilização dos aviões? Olha, eu acho que tudo isso deve ser conduzido também a despeito do clamor da opinião pública, e o senhor interpreta muito bem essa indignação, mas eu acho que também isso deve ser feito de uma forma racional, de modo que não comprometa as atividades administrativas. Perfeito. Tá bom, ministro Garibaldi Alves, ministro da Previdência Social, muito obrigado pela atenção com a Bandeirantes. O senhor chega, só para encerrar, o senhor chega a se arrepender, não sei se é uma expressão muito forte, mas se arrepender de ter feito esse pit stop no Rio de Janeiro para assistir essa partida do Brasil ou não? Não me arrependo, não. Não chego a ter problema de consciência com isso, e afinal de contas se trata apenas de... O objetivo da minha viagem era a inauguração de uma agência da Previdência. Depois do dever cumprido, eu não me sinto com problema de consciência, porque em vez de regressar para Brasília, que é quase, talvez seja o mesmo percurso aí, tenha a mesma dimensão a viagem, ter ficado no Rio de Janeiro. Depois da obrigação, a diversão, né, ministro? Que ninguém é de ferro, né? Olha, eu admito que no final de semana a pessoa possa ter a sua opção, né? Mas cabe aí a você interpretar. Eu não quero de maneira nenhuma entrar aqui num confronto de opiniões, assim, o senhor tem as suas, eu tenho as minhas. Lógico. Eu estou sempre à sua disposição. E assim que é bom, né? Ministro, só para encerrar mesmo, se o senhor puder responder, se não puder responder não tem problema, que eu tenho uma curiosidade aqui, porque foi uma disputa grande para conseguir um ingresso para essa grande final. Era um jogo esperadíssimo, Brasil e Espanha, final da Copa das Confederações, enfim. O senhor puder responder, se não quiser responder, fique à vontade. O senhor conseguiu o ingresso de que forma? Comprando na fila, entrando na internet, foi alguma cortesia? Não, o ingresso foi oferecido pelo Ministério dos Esportes e me entregou, não ingresso, me entregou um convite, né? Que veio da CBF, da própria FIFA, e até porque àquela altura não é o caso, eu não estou dizendo que eu iria atrás de um ingresso que eu desde logo me asseguraram esse convite. Né? Mas não era fácil adquirir um ingresso. Ah, não era mesmo. Então tá bom, ministro, muito obrigado pela atenção com a Bandeirantes. Disponha. Até uma próxima. Né? Grande abraço. Um grande abraço para todos vocês. Muito obrigado, ministro. Ministro Garibaldi Alves, ministro da Previdência Social, falando aqui com os ouvintes da Rádio Bandeirantes sobre esse pit stop que ele fez depois de um evento oficial em Fortaleza e também no interior do Ceará. Na volta, ele achou que não havia problema parar com o avião da FAB no Rio de Janeiro e aproveitou, já que tinha também já o convite, estava tudo no jeito mesmo, ele aproveitou para assistir a final entre Brasil e Espanha.